Boa tarde, hoje nós vamos falar na matéria de Psicologia Social sobre vulnerabilidade escolar. Os meus amigos se disponibilizaram a ajudar nesse trabalho, a Roberta, a Sandra e o Francisco. E nós vamos começar a pautar algumas perguntas da entrevista. Como vocês percebem o impacto da vulnerabilidade social no dia a dia escolar? Como que vocês entendem, como que é esse funcionamento dentro da escola? Bom, eu entendo que o professor é o principal agente de percepção sobre isso na escola, porque ele está ali no dia a dia, então ele escuta às vezes uma palavra, às vezes nem um comentário do aluno, mas você percebe ali um aluno que não tem acesso a algo, então no trabalho isso fica muito visível, né? O acesso à informação, o apoio que ele tem no dia a dia, o material que ele tem disponível, né? E essa diferença na sala de aula, ela precisa ser suprida pelo professor, de certa forma, para que não haja tanta desigualdade entre os alunos, mas a gente percebe muito em pequenos momentos, numa fala, no trabalho, num comentário, num olhar. E é importante ouvir as crianças, os adolescentes, os jovens em geral, para saber por que chegou nesse ponto. Então, não ignorar, mas ouvir. Muitas vezes, quando você não tem tempo para fazer essa conversa, aí o problema se torna muito maior. Então, quando você consegue ouvir, dar atenção e tentar mediar, aquilo é resolvido de uma maneira mais tranquila. A escola, por receber diversas famílias, é possível perceber todas as diferenças, né? Dessa vulnerabilidade. Então, você percebe crianças que têm mais, que têm menos condições, e a escola, por trabalhar a questão da equidade e, de certa forma, também a igualdade, de fornecer recursos para todos da mesma maneira, respeitando as diferenças, a gente percebe que a escola, por ser uma ferramenta social importante, ela acolhe todas essas diferenças. E é importante a escola ter esse olhar para trabalhar a questão de acolher as crianças que têm menos condições, criar projetos pedagógicos que possam acolher essas crianças que têm mais vulnerabilidade. Então, dentro da sala de aula é um universo que a gente percebe todas essas diferenças. Então, a escola tem um papel fundamental para poder amenizar, né, essas diferenças dentro da sala de aula. Diante do que vocês relataram, e de que forma isso afeta o pedagógico do aluno? Como que vocês têm essa percepção? Eu acho que existe uma diferença entre os níveis. Então, por exemplo, na educação, no Fundamental 1 é de uma forma, no Fundamental 2 de outra, no ensino médio de outra. Então, na minha experiência, o que eu vejo? Com os pequenos, eu acho o que interfere mais. A diferença entre uma criança e outra, uma provocação, se sentir menor, se sentir menos, né? Então, acho que afeta muito essa questão da autoestima. Então, você precisa estar ali do lado para dar esse suporte para que a criança se sinta igual a todos, capaz como todos e não menos por algo que não é culpa dela, né? Por algo que vem de fora. No ensino médio, por exemplo, eu percebo a dificuldade em não se repetir ciclos, né? Eu vejo que o que acontece, o aluno às vezes ele vai à noite para a escola, então ele já trabalhou o dia todo, ele tem problemas familiares às vezes graves, não se alimentou bem durante todo o dia, vem um cansaço e ele vai ficar nesse ciclo de não conseguir transformar a realidade dele. Então, muitas vezes ele deixa de sonhar, não, isso eu não consigo, nem vou estudar porque não vale a pena, e ele não percebe que a forma dele mudar isso é justamente a escola, né? Então, eu acho que são formas diferentes aí dessa situação atingir o pedagógico. O pedagógico, ele é afetado, sim, quando o professor não tem esse olhar, né? Quando o professor não tem esse olhar de que o aluno precisa desse suporte, dessa atenção.
Os menores veem mais a questão da carência, da afetividade, e realmente o ensino médio, eles vêm com a questão da violência. Então, tudo aquilo que eles não conseguem, eles atribuem na violência. Então, o professor precisa ter esse olhar, ouvir a criança, o adolescente, o jovem, chamar no cantinho para conversar, verificar o que está acontecendo. Porque, às vezes, uma palavra amiga, uma esperança, faz toda a diferença. Então, eu trabalhei muitos anos com adolescente, né, basicamente a vida toda, e o adolescente, ele é mais complicado mesmo, porque ele não consegue se expressar. Então, ele se expressa mesmo num momento de raiva. E é aí que o professor tem que ter esse olhar para chamar, para acolher, para motivar e falar que realmente é a escola que vai mudar o futuro dele, o caminho dele, que vai fazer diferença na vida. Então, reforçando o que as colegas disseram, no pedagógico vai afetar quando os professores e a escola não têm esse olhar, né, de atenção para a desigualdade que existe entre as crianças, entre os estudantes, de maneira a não criar propostas, projetos que possam amenizar essas diferenças, né? Por exemplo, a criança que traz um lanchinho diferente da outra que não tem uma condição, uma roupa, né, mais, vamos dizer assim, de marca e a outra que não tem, um brinquedo. Então, não é somente o não trazer, é o trazer e a criança aprender também, desde pequena, a respeitar as diferenças, as condições, mas quando a escola, ela possibilita que se criem propostas que acolham essas diferenças, de certa forma vai amenizar muito e vai ajudar para que na aprendizagem essa dificuldade não seja muito avantajada. Diante do que vocês falaram, né, quais são as ações necessárias e primordiais que a escola tem como papel para que a exclusão não seja tão marcante ou tão influenciada assim para os outros alunos? Qual seria o papel, né, assim, pensando em gestão e em professor, né? O que poderia ser pautado? Qual tipo de projeto poderia ser feito na escola para que isso fosse reduzido? Primeira coisa é que a escola tem que criar projetos voltados a essa questão, como o Francisco falou, pensando na equidade, né? Criar-se projetos. Então, primeiro passo, a gestão tem que conhecer a escola que ela está inserida. Eu já trabalhei em escolas, em comunidades muito complicadas, uma situação mais delicada. Então, nós criamos projetos que pudessem atender aquelas necessidades. Projetos de professores com capoeira, tinha professor voluntário de inglês, tinha professor voluntário de espanhol. A escola era aberta aos finais de semana para a comunidade, para que a comunidade pudesse fazer cursinhos. Tinham professores que trouxeram projetos afros de cursinho. Então, a escola preparava os alunos para a universidade. E era tudo gratuito. Os professores realmente se desdobravam, faziam parceria com outros. Nós tínhamos parceria com projetos de futebol. Tudo para atender a necessidade daqueles alunos mais carentes. E todos podiam participar. Independente da condição financeira ou não, todas as crianças tinham oportunidade. Então, a gente fazia um levantamento daquela região, da comunidade, das empresas, das parcerias. Nós tínhamos parcerias com o mercado, com as firmas. Então, as firmas ofertavam um trabalho para os alunos que estudavam na própria escola. Então, tudo isso foi criado, foi um trabalho formiguinha mesmo, que nós íamos às casas das crianças, a gente batia na porta, conversava com os pais, para poder verificar qual era a necessidade. Então, a escola tem que ter um olhar mesmo e trazer a comunidade para dentro da escola. É fácil? Não é fácil. Precisa ter essa proximidade, porque muitos pais, eles não têm conhecimento, do que
pode ser ofertado na escola, direitos que eles têm, crianças que têm, né, necessidades especiais têm uma série de direitos, né, de benefícios que podem ser recebidos. Então, essa proximidade com os pais permite que a gente faça essa orientação. Olha, uma criança está com uma dificuldade aqui, vamos buscar esses órgãos públicos que podem ajudar. Olha, essa família está desempregada, peraí, qual órgão, em que lugar pode se conseguir uma cesta básica, uma doação? Então, eu acho que essa proximidade é importante, porque a família, muitas vezes, ela não tem informação de como acessar direitos que estão aí para a sociedade, para quem realmente precisa, né? Então, acho que essa proximidade é importante. E a escola, sempre que possível, ofertar o que é necessário para ser usado na escola, né? Justamente para não ampliar uma diferença, né? A criança tem que conviver, né? Ela sabe que tem as diferenças aí de todos os tipos, mas não ampliar essa diferença, né? Minimizar para que todos tenham o mesmo direito, a mesma possibilidade de aprendizagem. Evidenciar, né, para os pais, tanto para os alunos, né, a questão da escola, a gente perpetua muito na faculdade, aqui na escola, a questão de todos serem iguais. Mas quando a gente fala sobre equidade, é diferente, né? A gente dar acesso a todo mundo, a gente dar essa possibilidade a todos os estudantes, isso é pautado tanto na nossa matéria de psicologia da educação, quanto a gente aqui enquanto professor. Então, hoje, essa é a proposta que a gente trouxe para o nosso trabalho. Espero ter contribuído. Agradeço vocês pela ajuda e muito obrigada.